Ai, Deus, se essas pessoas entenderem o que eu estou fazendo nesse momento, talvez seja o maior ato de libertação mental que essas pessoas já passaram sem pagar nenhum único real para aprender um negócio absurdamente caro, sábio e próspero. O que as pessoas falam sobre você é só da cabeça delas. E aqui está o detalhe: vários de vocês sofrem porque vocês se importam demais com o idealismo dos outros. Se você importar com a natureza e com a realidade como ela é, você não vai sofrer. Eu garanto que 99% dos seus problemas vão acabar hoje. Neste vídeo, Pablo Marçal ensina como governar suas emoções. Você não vai ser o mesmo depois que entender esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Vamos juntos para o vídeo. O que é emoção? Emoção é um negócio que você precisa de entender o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal é o que está só na sua cabeça. E nós temos 8 bilhões de mundos ideais. Mundo real. Mundo real é um negócio que é a natureza. Eu morrendo, você morrendo, todo mundo morrendo, vivendo, a natureza continua sendo a natureza. Assim, ó, a natureza é o mundo real. Então, se você pegar uma pessoa e falar assim, não, vamos montar o sistema hidráulico da Terra, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai pensar em bomba elétrica, puxando daqui. Deus não, Deus colocou pressão na rocha, jogou água para cima, a água vai escorrendo, vai de um rio para o outro até chegar no mar, e o sistema é tão poderoso que ele suga a água para cima, evaporando, carrega na nuvem, por causa da diferença de pressão, descarrega em lugar que às vezes não tem fonte de água. Olha que interessante. É tão natural que não precisa de um fio de energia, não precisa de uma bomba, não precisa de nada, absolutamente nada. Porque a natureza funciona sozinha. Ela tem um ciclo chamado fim a fim. Sabendo disso, quanto mais natural a sua mentalidade for, quanto mais, quando eu ouço natural, eu penso em outra palavra: simplicidade. Eu consigo ver com simplicidade as coisas, o que acontece? Mais rápido eu faço acesso. Quando você olha para uma pessoa e essa pessoa ela está chateada, ela está no mundo ideal dela, só para você saber. Ela não está na realidade. Porque se ela estiver na realidade, ela olha e fala: a pessoa fez aquilo porque ela não conseguiu se resolver emocionalmente e ela quis descarregar em mim, eu não sou lixeira. Ou então ela aprenderia um código de inteligência emocional, o CCC. Captura energia, converte e canaliza. Ou então ela ia aprender o desapego, que ela não precisa ficar carregando peso porque não dá ROI. Ou então ela faria pergunta. Ou então ela descobriria ou melhoraria sua interpretação do sentimento. Ou então ela canalizaria as emoções de outra forma. Resumindo, essa pessoa está longe do natural. Então o mundo real é o mundo natural. Esse troço aqui que é o problema. O mundo ideal. Ele está aqui, esse círculo representa a sua cabeça. E aí o que acontece? Quando eu tenho distância da realidade, os meus sentimentos são sempre errados. Então a primeira coisa que tem aqui é um sentimento. Esse sentimento, ele significa interpretação da realidade. Então, como é que eu fico eu pego um mesmo caso e várias pessoas analisam esse caso e as pessoas falam: mas por que cada um pensa uma coisa diferente? Porque você está interpretando de acordo com isso aqui, ó, não com isso aqui. Tem pessoas que estão a 100 anos de distância da natureza, não entenderam a natureza. Por exemplo, entendendo a natureza, eu descobri que isso aqui é um barro falante. Barrinho falante. Esterco ambulante. Esterco. Ah, você não pode falar isso. Se você for cremado, você vira esterco. Se você for para o caixão, você vira esterco. Qualquer jeito que alguém fizer, queimando, jogando soda, é esterco. Então você tem que olhar para a natureza. Ah, então é isso mesmo, eu não presto para nada. Quem falou que esterco não presta para nada? Esterco presta para pegar uma planta, pegar uma lavoura. Você pode jogar esterco, que é bosta, e tem uma finalidade: fortificar aquela plantação. Então a merda vira esterco. Então se você tiver em alguma boa obra, você é um esterco. Se não tiver em obra nenhuma, você deixou de ser um esterco. É o que às vezes as pessoas falam sobre você, né? Se você não tem a sua identidade, você está longe de quê? Da natureza. Porque na Bíblia fala assim que a natureza revela a glória do Criador. Quem? A natureza. Queremos ver a glória do Criador? Quero. Então é só olhar para a natureza. A natureza revela quem Deus é. Então se a natureza revela quem Deus é, por que eu ainda não estou sabendo usar essa natureza aqui? Aqui existe uma natureza, aí também. O que eu mais fico fascinado nas coisas de Deus é que a maioria das coisas que Ele criou ainda não foram acionadas.
e nem foram descobertas. Todos os anos são descobertos 25 espécies de animais diferentes. Você já parou para pensar nisso? Eu não falei tipos de animais, não, eu falei espécie. São milhões. E todo ano 25 novas. Sabe-se mais sobre o espaço do que sobre o fundo do oceano. A nossa Terra tem 44 mil quilômetros de circunferência. Só para você entender o que é o tamanho da Terra, você vai descobrir agora. O Brasil tem 4 mil nesse eixo, no eixo vertical. Esses 4 mil quilômetros é 10 vezes o tamanho do Brasil emendado, é o tamanho da Terra. A Terra não é tão grande igual você imagina. Entender a natureza vai fazer você estar próximo da realidade, porque a natureza é a realidade. Vamos lá, se eu falo uma coisa para você, você aceita, você murcha. Se eu falar isso para um arroz cozido, vocês já viram um vídeo desse na internet ou não? Quem tem filho pequeno, ensine seu filho a não amaldiçoar nada, nem os inimigos. Pega um arroz cozido, coloca na vasilha. Esse aqui você vai liberar palavras de bênção. Pode ver, tem um teste na internet. E é muito bom você fazer com o seu filho para ele pirar. Abençoa aquele arroz. O outro você fica xingando e amaldiçoando. Esse aqui, ó, começa a embolorar tudo e começa a mofar o que você fala mal. A comida depois de pronta, não é nem um arroz no pé, é uma comida pronta. Você imagina, se um arroz é desse jeito, como é que não é alguém que tem alma? Como é que não é alguém que tem um espírito? Como é que é alguém que tem um cérebro que é sensível e pega tudo no ar? Eu posso te falar uma coisa. Um dos maiores motivos de você não ter prosperado como deveria é uma coisa na sua vida: a sua falta de sensibilidade com a natureza. É a somatização emocional de tudo, sentimentos completamente errados. Por exemplo, você pode ter aprendido a interpretar uma situação completamente equivocada. Se eu passar por você e não te cumprimentar, estou passando aqui, e eu passo por você e não cumprimento, tipo assim, olha bem para mim assim, faz sim para fazer um oi, vai. Aí eu passo aqui. O que foi o sentimento? Engraçado que eu estou perguntando para ele, mas alguém já sentiu lá. De que foi? Desprezo. O negócio era com ele. O sentimento foi de quê? De que foi o sentimento? Desprezo. Não copia não. Acha o seu, exclusão. O seu foi de quê? Rejeição. O seu foi de quê? Rejeição. Engraçado é que um foi desprezo, outro exclusão, outro rejeição. O seu foi diferente? O que foi o seu? Ignorou. Me deixou aqui. Indiferente. Vocês estão percebendo que são vários sentimentos diferentes para uma mesma coisa? E todos estão errados. Sentimentos equivocados. Fala com a boquinha assim, ó. Sentimento é a interpretação da realidade. Eu fui fazer uma demonstração. Se eu estou demonstrando algo, ninguém tinha que sentir nada disso. Só que mesmo assim você sentiu. Rejeição, indiferença, exclusão, meu Deus, abandono. Você sabe por quê? O que você sente tem a ver com o bloqueio que você carrega. Porque você está maduro, seguro, vendo uma simulação, a única coisa que você vai fazer é uma pergunta, ao invés de sentir qualquer coisa, você vai falar assim: o que será que ele quer ensinar para nós? Não sente nada. Você abre a oportunidade para aprender e não está sentindo. Olha, não. Você não tem que sentir nada. Você precisa de fazer pergunta. Agora imagine uma máquina que não foi ensinada a viver uma vida de fazer pergunta. Imagina uma máquina que sente tudo. Ai, tá calor, tá frio, meu Deus. Ai, tá chovendo. E sente, ainda fala. Pior de sentir, hein, que ainda fala e reproduz em voz alta. Calma. Tem o mundo real, tem o mundo ideal. E se você quiser explodir na vida, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que interpretar a natureza como ela é. E se eu te falar que era só uma simulação, para que você sentiu essa bobeira? Você viu que você perdeu tempo ou não? A gente foi treinado para sentir o tempo inteiro. Seu problema é que também foi treinado o comportamento padrão, que quando sente aquilo, coletivamente todo mundo sofre com aquilo. Você pode sair rápido dos problemas. Se eu não tivesse falado que era uma simulação e tivesse acontecido com você, você pode fazer uma pergunta: será que ele está com algum problema hoje? Eu não sinto nada em relação a isso. Eu deixo uma reflexão aberta. Eu não tenho que ficar sentindo. Fala com a boca assim, ó. Eu não preciso sentir tudo. Então está tudo bem, ué. Se você não precisa sentir tudo, para que você quer ficar aberto aos seus sentimentos o tempo inteiro?
A criança pequena não te dá atenção, meu filho me ama. Não, ele só quer brincar e acha você um careta, só isso. Você enquadrou na realidade, você vai ficar de boa. A maioria das pessoas, por que elas se matam? Não interpreta o sentimento da forma que deveria, descarrega a emoção do jeito que ela não controla. E acabou. Ninguém quer se matar, tá? Não existe essa possibilidade no mundo. Ninguém está afim de fazer isso. A pessoa está querendo se livrar de um problema, ela não está dando conta de livrar. E aí ela vai interpretar aquele sentimento. As pessoas acabam deixando umas às outras e ela vai ficando na solidão ali e tchau. Ninguém quer se matar. A pessoa não dá conta de resolver o problema. Ela pensa que puxando o cabo, ela vai solucionar aquela dor dela. Então vamos lá. Se você entender o que é o sentimento, você depurou o sentimento, vai girar em torno da sua cabeça para virar isso aqui, ó, emoção. Nunca mais esqueça, sentimento é entrante, emoção é saída. Sentir, emoção. Pensa no coração, tá? Olha o sentir, é uma inspiração, ó. Tipo, eu tô com ar aqui, eu tô sentindo o ar. Vem um calor, sentir. Eu ouço tudo entrando. Sinto pelo ouvido, sinto pelo olhar, sinto pelo toque, sinto pelo ambiente, sinto na pele, sinto. Sentir tem a ver com absorção, recepção. O sentimento não é para fora, o sentimento é para dentro. Recepção. E a emoção é o quê? É aquele negócio que sai se a pessoa não treinou as emoções, não treinou a alma e não é boa a inteligência emocional. As emoções saem de forma descontrolada. Tem gente que se leva um tapa na cara, faz o que imediatamente? Dá outro, só que ela não calculou com inteligência emocional que o cara está com a arma na cintura. Quer nem saber, bateu na minha cara, que vai, pai, bateu até o quê? Pum! Aí cai, ninguém bate na minha cara. Aí o outro já algema, já leva para o presídio. Os dois fuderam com a vida de todo mundo. Aí o outro ainda fica lá assim, ó. Mas pelo menos ninguém bate na minha cara. Aí chega lá no presídio e aí, vai puxar 20 anos de cana. Mas bater na minha cara, ninguém vai bater na minha cara. Está entendendo o que é o sentimento errado ou não? Mas Samuel, o que tem que fazer? Tomou um tapa na cara, você precisa de interpretar esse sentimento primeiro. Porque o tapa já doeu, você sentiu na lata, sim ou não? Mas tem que calcular o cenário, calma aí, ué. Espera aí, isso aqui pode resultar no quê? Aí esse tempo do sentimento para a emoção, se você for inteligente, você vai sempre colocar uma interrogação. O único remédio que eu já vi para resolver isso aqui, ó. Uma pergunta antes de sentir. Depois de sentir, outro remédio. Eu tenho que continuar perguntando antes desse trem virar uma explosão pro lado de fora. Aqui, ó, vira duas coisas: ação e omissão. Tem gente que morre por omissão também. Tem gente que vai preso por omissão. Tem um artigo, né, no Código Penal, omissão de socorro. A pessoa vê um negócio, ela está paralisada, ela nem quer cometer o crime. Ela não socorre, vira as costas e vai embora. Teve um ator famoso que aconteceu desse jeito lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. Estavam os dois, um foi atropelado, ele entrou em choque e foi embora. O delegado, estou te entendendo não, o que é isso? O cara entrou em choque, porque ele não soube lidar com aquele sentimento não teve nenhuma gestão sobre ele. O que acontece? Ele descarrega sozinho, ou você vai fugir, ou você vai fazer loucura. Então preste bem atenção. Você imagina se o brasileiro aprendesse inteligência emocional desde a infância, na escola. Quantas pessoas morreram hoje por causa de traição? Hoje, seguramente dezenas. Num país que tem 60 mil homicídios, dezenas de pessoas morreram hoje só por conta de dívida. E é aqui assim mesmo, não pagou, eu mato. A pessoa fala isso. Esse é um comportamento das pessoas que estão em volta, vão todo mundo aceitando aquilo. Primeiro você aceita, você está no ambiente, você ouve. Depois você vê um matando o outro, você acha normal. Depois você pensa, se acontecer comigo, eu não aceito. Deixa eu te explicar uma coisa. Se alguém trair você, essa pessoa ela precisa de ter todo o crédito dela invalidado. E você precisa aplicar uma disciplina, mas perdoe. Eu não perdoe. Só de você ficar de jeito é porque você é burro emocionalmente. Mas você que nunca passou, nem quero passar. Só que eu quero te falar uma coisa. Coloca na sua cabeça. Talvez pode acontecer. E se acontecer, você tem que estar treinado emocionalmente. Sabe por quê? Porque tem gente que nunca mais prestou por causa de um negócio desse.
Tem gente que depois que quebrou, o dinheiro era a única coisa que ela tinha, ela quebra, ela não presta nunca mais. Tem gente que suicida depois que vende uma empresa, que a empresa era a vida da pessoa, o sentimento está ligado tudo a um negócio. Tem gente que depois que aposenta não presta para mais nada, porque o sentimento está todo comprometido. Você precisa renovar a sua mente. Presta bem atenção, independente do que acontecer, tenha uma mente forte para fazer perguntas e não sentir como os animais sentem. Se você mexe na comida de um cachorro, o cachorro não... Aí você fica só tentando lá, né? Quando eu era criança eu gostava disso. Vai! Eu tinha um cachorrinho que chamava Pelé. Vai, Pelé! Aí o Pelé era o amor. Ele só não gostava de mexer com ele quando ele estava comendo. Tem seres humanos que têm práticas análogas a cachorro. Você falar da comida... Você fala, mano, isso tem um trem errado aqui. Tem só o cérebro primário da pessoa, não tem uma gestão emocional ali. Qual o problema do mundo então? Vocês estão preparados para ouvir um negócio massa sobre o mundo real e ideal? Religião é real ou é ideal? Vocês têm medo de falar, né? Vai que meu pastor veio, meu padre, o rabino. A verdadeira religião, que está escrito com essas palavras em Tiago 1,27, está escrito assim, ó, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é a religião real. Por que cuidar de órfão e de viúva? Porque órfão está faltando um pai, viúva está faltando um pai de novo, que é o marido, o patriarca da casa. Então, numa família que está desformada, a gente como igreja tem que ajudar essa família, só isso. É isso que é família. A religião, fala com a boquinha que aí nunca mais você vai errar. Fala assim, religião é família. Me prova. Já que você não entendeu essa parte, que é bíblico, está em Tiago 1,27, você lê lá. Toda igreja é um ajuntamento de famílias, formando uma família só. E para isso acontecer tem que ter uma cultura. Então tem uma cultura, tem as doutrinas, tem o dogma e tudo. Tem 6.000 religiões com base bíblica. O que significa isso? 6.000. Cada uma no seu ideal fala assim, você vai para o inferno, você não vai, você não sei o quê. É ou não é? Esse rolê é muito massa. Isso é só coisa da sua cabeça. A gente fica possesso de ouvir eu falar isso com essa naturalidade. Deixa eu explicar. Se a religião fosse isso tudo que você imagina, ela conseguiria te mandar para o inferno. Nenhuma religião no mundo leva ninguém para o inferno. Quem leva para o inferno foi o Adão, que tirou a gente lá do Éden e desobedeceu. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. E se a religião fosse o supra-sumo igual você imagina, ela te levaria para o céu. Mas não tem uma que não te leva, porque quem leva é Cristo. Cristo não é a religião. E aí que está o grande detalhe, tem gente que se engana e os seus sentimentos são completamente errados em relação à natureza eterna e à natureza divina aqui na Terra, que você acha que você tem que fazer algo bom para ser salvo, e não tem nada a ver, quem é o bom é ele que fez, não tem nada a ver esse rolê seu de boas obras. Isso aí tem a ver com galardão, que é governo. Quanto mais natural você for, mais simples você vai entender a Bíblia, a eternidade, a terra, a prosperidade, a sabedoria, a riqueza. Eu vou repetir para ver se você entende. Quase tudo que você acha que é lógico e natural é ideológico. Não tem hoje 32 ideologias de gênero e aumentando a cada dia. Marcelo, você acha que vai acabar quando? Eu acho que o limite da ideologia de gênero é 8 bilhões de ideologia de gênero. Porque enquanto tiver mais uma cabeça, vai ter mais uma ideologia. Só que tem gente que é tão ruim na vida que nem ideologia dá conta de gerar, ele copia dos outros inteira. Então eu acho que não chega a 8 bilhões não, deve dar 1 bilhão de ideologias de gênero. Mas você acha que não é real? A pessoa nasce com isso? Não, cara. Se eu colocar você, um cachorro, 1 ano, numa ilha, quando eu voltar de barco para buscar você, você vai estar de 4, latindo. E o cachorro vai estar... E você... Engraçado. 1 ano depois você está de 4 latindo, mas o cachorro não está falando e nem andando. O que é isso? É um processo que você tem como... o único ser que dá conta de modelar por completo qualquer outro. O papagaio dá conta até de imitar a fala, mas você é o único que dá conta de imitar até o pensamento. Já viu os imitadores, os humoristas? Eles dão conta de fazer imitações que parecem as pessoas, sim ou não? Aquilo lá chama modelagem vocal. Tem modelagem visual, vocal, sinestésica, todo tipo de modelagem. Por exemplo, você ficar rico, se você imitar um rico no pensamento, no comportamento e nos lugares, você fica rico também. Alguém fala, não acredito. Pode acreditar, tem como ficar rico de jeito. Se você frequenta o ambiente, pensa igual, faz igual, conecta, faz tudo. Ué, peraí, você está imitando a vida do cara. Sabe o que vai acontecer? No começo você para a sua fraude, depois você parece menos fraude, depois você vai indo, e do nada fala, o que aconteceu? Sabe por quê? Porque o segredo é copiar a frequência.
Tem gente que quer só o dinheiro. Então tá bom, toma aqui o dinheiro e não copia a frequência, não modela. Te dou, tá, toma aqui, te dei 10 milhões. Daqui uns dias você está pedindo ajuda para pagar as contas. Não, 10 milhões acabou, muda a minha vida. Muda mesmo, você vai sair daí e vai para um lugar, talvez debaixo da ponte. Por quê? Porque se você não sabe sobre riqueza, que é por isso que você não tem os 10 milhões, quando você colocar a mão nos 10 milhões, você vai falar: eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar minha avó, não, eu tenho que mudar até o túmulo da minha bisavó, porque agora eu tenho dinheiro. A mulher já morreu. E você quer pôr mármore lá no túmulo. Não, eu tenho que honrar minha avó, sua avó já morreu. Aí você dá uma casa para sua mãe que dá 10 mil de despesa por mês. Bacana, você deu 1 milhão de casa. Você é o melhor filho que existe. Só que você não criou uma renda para ela. Aí você dá 10 mil de despesa. Para quem não sabe, 10 mil é o rendimento de 1% sobre 1 milhão parado 30 dias no banco. Você não deu 1 milhão para sua mãe, você deu 2 sem ver. Por quê? Porque você está tirando 10 mil, que está em decréscimo, e 10 mil significa 1% de juros sobre 1 milhão 30 dias parado no banco. 1% de juros. Então, além de você dar a casa, você foi lá e deu mais 1 milhão sem perceber, já descontando do patrimônio. Você fez a pior bobeira da sua vida. E aí você começa com essas coisas. E eu vou para cá, porque eu nunca tive, eu tenho que ter isso aqui. Aí você começa a passar raiva nos parentes. Começa a fazer graça para quem você não gosta. E o dinheiro vai embora rapidinho, aí você acaba com tudo. Por que você acabou com o dinheiro? Porque você não tem inteligência emocional. O dinheiro fala com a boquinha, fala assim: dinheiro, riqueza, são emocionais. Dinheiro é emocional. Tá cheio de dinheiro, não tem emoção para tocar esse negócio, vai perder tudo. Simples. Vamos ver se você pega esse negócio aqui então. Quando a pessoa fala: você é chato, você é isso, você é fascista, você é taxista, eu fico falando: esta cabeça louca não sabe decifrar a realidade. O que posso fazer? A pessoa vira para mim na política: você é ladrão. Eu falo: eu nunca toquei nada de ninguém aqui no mundo real. A cabeça dessa pessoa, se juntar ela mais 1 milhão de pessoas falando isso, não vai mudar nada para mim. Ué. Ai, Deus, se essas pessoas entenderem o que eu estou fazendo nesse momento, talvez seja o maior ato de libertação mental que essas pessoas já passaram sem pagar nenhum único real para aprender um negócio absurdamente caro, sábio e próspero. O que as pessoas falam sobre você é só da cabeça delas. O que interessa é o que a natureza de Deus falou, que você é imagem e semelhança dele. Que você é filho, que você é amado, que você vai reinar, que você vai governar, que a terra é sua. Qual que é o sentido de ficar ofendido com coisa de gente idiota, maluca? Gente que não conhece a natureza de Deus. Estou treinando meus filhos só para ficar nesse lugar aqui, mas é difícil demais. Porque você chega numa criança, xinga meu filho. Fala qualquer coisa, ele fala assim: você está xingando Deus? Aí você olha para o menino de 9 anos te dando explicação: não, estou falando você é feio. Não tem como, eu sou imagem e semelhança dele, você tá atacando é Deus. Isso tem nada a ver comigo. Você imagina a cabeça de alguém sendo treinado na realidade para não importar com as bobeiras que saem da sua cabeça? A palestra é Como Governar as Suas Emoções, o segredo dos grandes líderes. Você sabe o que a psicologia moderna fala dos grandes líderes? Que todo mundo muito rico é psicopata. Alguém quer saber por quê? Pergunta por quê. Porque eles não importam com as coisas que você fala. E aí alguém, para justificar que você é tão bobo, tem que mirar para o outro e falar: todo mundo de sucesso é psicopata. Na verdade, as pessoas de sucesso são mais sensíveis que você. Ela tem mais sensores. Ela não se afoga nas emoções, é diferente. Como ela tem mais sensores, ela já detecta a gente chegando perto. Então ele nem deixa você chegar perto. Não gosta de estar perto de gente negativa, não gosta de estar de preguiçoso, não gosta de estar perto de gente que fica só contribuindo negativamente. Então o que as pessoas fazem? Elas não são insensíveis, elas são mais sensíveis, por ter mais sensores. E aí elas se fecham e não deixam você chegar perto. Quantos amigos meus ricos aí, para que você fica ensinando esse tanto de coisa para esse povão? Eu nasci para fazer isso, o que eu tenho com isso? Sabe por quê? Porque depois que as pessoas descobrem esses códigos, elas não querem passar isso para as pessoas. Elas querem distância, porque tem muito sensor que fala: essa pessoa só está vindo por causa de dinheiro. Aí, ó, você vê, o cara tem grana, mas não quer porque você está querendo vir por causa da grana, não por causa dele. É por isso que fica essa guerra de rico e de pobre, de comunista e de não sei o quê. Ai. Aquele desenho ali, se você souber quanto que custa para entender aquilo ali, aquilo ali custa uma vida.
Você imagina você aprender aquilo ali de verdade, do jeito que eu estou te falando, e você falar assim: eu nunca mais vou cair nesse golpe. Eu vou olhar para a natureza do jeito que é, eu vou confiar no que Deus falou, porque é isso que é real. A palavra de Deus é real, a natureza dele é real, o que você está vendo aqui é real, sua alma é real, seu espírito é real. Agora a fala da sua vizinha é irreal, é só da cabeça dela. Mas tem 1 milhão de pessoas falando contra. 1 milhão de pessoas conectadas numa frequência ideal, de algum maluco que convenceu elas. O jogo não é sobre a realidade, o jogo é sobre a percepção. Anota o segredo do mundo. Ninguém se importa com a realidade dos fatos, as pessoas se importam com a percepção dos fatos. Então quem conta história, quem sustenta a história, seja verdadeira ou seja mentirosa, essa pessoa ela vai dominar o mundo. Ou o grupo de televisão que faz isso, ou um grupo político que faz isso. Ninguém está preparado para a verdade, porque nós fomos desde pequenos afastados da realidade. E aqui está o detalhe. Vários de vocês sofrem porque vocês se importam demais com o idealismo dos outros. Se você importar com a natureza e com a realidade como ela é, você não vai sofrer. Eu garanto que 99% dos seus problemas vão acabar hoje. Eu me sinto desvalorizado porque eu estou sem dinheiro, eu fico perto dos outros que têm dinheiro. Pelo contrário, que chance é essa que você tem de ficar assistindo esse povo sem dinheiro, porque esse povo cobra tudo? Você tem a chance, só que se você não entender a natureza, você inverte com uma percepção errada, por causa de um bloqueio, por causa de um sentimento mal depurado, aí você acaba destruindo a sua vida. O que acontece? Se você for uma pessoa que de fato está aberta para fazer parte daqueles grandes líderes da nação, ou das nações, ou da geração, ou desse tempo, você precisa aprender a governar as suas emoções. Como é que governa as emoções então? Vamos supor que você entendeu o que é o sentimento. Sentimento é a interpretação da realidade. Entrou. Aonde que o sentimento entra? Em primeiro lugar, no cérebro. Eu acho isso aqui formidável. Tem que ensinar isso na escola. Seu filho não estuda na minha escola, ele vai aprender só na minha palestra então. Quando eu sinto, o processador dos sentimentos não é o coração, é o cérebro. Então todas as coisas, do dedinho da mão, do pé, a planta do seu pé inteira tem uma raiz igualzinha conectada no seu cérebro de 86 bilhões de neurônios, e o seu corpo tem 37 trilhões de células. Tudo que cai nesse corpo físico descarrega no cérebro. O sentimento é depurado no cérebro. O que depura o sentimento? Drivers mentais. Quando esse negócio é depurado, o cérebro não sabe resolver, ele descarrega para a máquina mais poderosa que você tem, que chama coração. A emoção parte daqui, é daqui para frente. Quando esse negócio entra no seu cérebro, ele tenta achar justificativa, tenta achar lógica, racionalizar. Não deu conta, descarrega. E aí o que acontece? Seu coração, se ele não tiver a clareza do que está acontecendo, ele vai descarregar na sua corrente sanguínea. Você tem 80 órgãos, e esses 80 órgãos, alguém vai pagar a conta. Olha o tanto que é formidável. Ninguém te ensinou isso, né? Você não sabe disso, né? Então vamos lá. Se eu tenho um comando cerebral, tipo assim, ai meu Deus, que agonia. Tem gente que fica agoniado, descarrega agonia na corrente sanguínea, desespera e fica pior, acaba com o seu dia, baixa sua imunidade, inclusive. Só que você aprende uma aula dessa, a pessoa fala qualquer situação, destruir você, o oficial de justiça quer tomar sua casa. Você tem que abrir um sorriso e falar, já que rodou na casa, pelo menos tem que estar bem. Aí você fala, Marcelo, porque você nunca passou por isso. Eu já passei por situações ruins, as que eu merecia. Essa aí você está passando porque você merece. É uma questão sua, então você tem que dar conta. Foi você que deixou esse negócio ficar assim. Você aqui não sabe. Eu sei, porque se você está ouvindo isso aqui a primeira vez, é normal que essas coisas aconteçam com você. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém me pede dinheiro emprestado. Quer? Pede. Você precisa para quê o dinheiro? Viajar para Disney. Faz o seguinte, vê quanto que custa. E aí cria um plano para você construir esse dinheiro. Porque o meu está aplicado. Você imagina eu tirar meu dinheiro da aplicação para você ir para Disney. Por que você não assiste Disney pela televisão? Então você veio aqui, certo? Só que você pegou dinheiro emprestado com alguém? Não. Ou seja, se eu faço pergunta, eu não entro em nada. Agora você imagina você pedindo dinheiro para mim, eu preciso realizar um sonho do meu filho de ir para Disney. Isso você consegue me enganar. E eu começo a sentir errado o que você está falando. E eu processo aquilo e falo, coitado desse menino, esse menino tem que ver o Mickey Mouse. Ai meu Deus, toma aqui o dinheiro. Quantos de vocês já emprestaram dinheiro? Levanta a mão.
Toca aí, vai. Aí, nunca mais mexe com isso. Você não é banco, ué. Mas a pessoa precisa de ajuda. Então tire um dia, vai para dentro da casa dela, pega um monte de coisa, tira foto com ela, posta no LX. Ela tá precisando de ajuda mesmo? Ela não tá, não. Ela só quer um otário que está pronto para não processar os sentimentos de forma correta. Ainda vai tomar o dinheiro que você suou. E você economiza direitinho para dar para essa pessoa. Quem que é o otário? Aqui, ó. 20 anos sem emprestar dinheiro aqui, ó. 20. Vocês não conseguem perceber uma atmosfera mudando só de entender o que é esse mundo ideal e o mundo real, não? Marçal, mas a gente tem que respeitar as pessoas, porque elas falam que se ela é isso, a gente tem que respeitar. Então tá bom, vamos ver se você tem que respeitar fora da natureza. Eu tenho 4 metros de altura. Por que você tá rindo? Você é autorofóbico. Todos são, né? Não, vem cá. A pessoa fala que é uma girafa, eu tenho que aceitar, certo? Não, cara, não tem lógica, cara. Só porque seu pescoço é 2 palmos maior que o meu, você ainda é gente. Se você meter aquelas argolas, você vai continuar sendo gente, só que destruiu o seu pescoço. Não, mas se a pessoa falar que ela é cis, não sei da onde, não sei do que, tem que aceitar. Não tem, amigo. Isso é só da sua cabeça. Eu respeito o que você quiser falar sobre você. A natureza é outra. Nós somos da ideologia de Gênesis. Deus criou a paridade nas coisas e não adianta vir com essa conversa aqui. Mas você tem medo de levar processo? Como eu prospero? Não tem. Eu sei que não prospera, tem que preocupar. Porque você não pode falar nem o que você pensa, senão você não tem nem como pagar os processos. Deixa eu te explicar uma coisa. Nem que todo mundo surte na terra, eu vou continuar falando a natureza. É nisso que eu me apego, estou nem aí porque os outros acham. Presta bem atenção. Se eu decidir na minha cabeça que eu tenho 4 metros de altura, isso é antinatural. Não tem como ter 4 metros de altura. Se eu virar e falar que eu sou negro. Não, mas eu tenho que passar lá na faculdade, então eu tenho que me passar. Você acredita que eu vi gente que é branca, escrevendo que era negro na política para receber fundo eleitoral? E tem que engolir. Eu falei, isso aí tá errado, amigo. Você não pode fazer isso, não. Não, mas eu me considero. A natureza de Deus. Deus é colorido, cada um é de uma cor, cada um pensa uma coisa e nós precisamos de aprender isso. É a natureza. A gente fica falando que a gente tem raça diferente. Negativo. Nós somos a raça humana. Não temos diferença entre nós. Se você olhar para a natureza como ela é, a maioria das besteiras que foram criadas na Terra são jogadas no lixo, imediatamente. É um bando de gente doida. Para prosperar, você vai ter que pegar essa aula e assistir ela umas 5 vezes, até você entender. Eu não estou brincando. Se você entender o que é o mundo real, o que é o mundo ideal, você vai abandonar o mundo ideal. Quer ver uma merda do mundo ideal? Eu só vou fazer isso quando eu tiver 1 milhão. Você não vai fazer nunca, porque se você não fizer o negócio do 1 milhão antes de ter 1 milhão, você não vai ter 1 milhão. Ué. O mundo ideal é um lixo. Ah, não, mas se eu tivesse a minha empresa, ele funcionário falando, eu ia fazer isso. Não, cara, trata a empresa do seu patrão como se fosse sua. Você sabe o que aconteceu de interessante na minha vida? Eu fui funcionário de uma pessoa, trabalhei 3 anos e meio na empresa. E eu trabalhei todos os dias, do primeiro até o último, como se a empresa fosse minha. Eu aumentei a lucratividade dessa empresa, eu diminuí a despesa dessa empresa. E algo impressionante aconteceu. Eu era trabalhador de CLT nessa empresa. Eu comprei essa empresa no final do ano passado. Eu trabalhei tão bem, tratando ela como se fosse de Deus, que Deus falou, eu não vou te dar ela. Quando Deus dá, você tem que saber no mundo real, você tem que pagar. Pede uma coisa para Deus, eu falo, vou te dar. Ele te dá mais energia, ele abre o favor, ele abre as portas, mas trabalhar eu sei que tem que fazer. Um dia eu pedi para Deus me dar um prédio desse aqui, ó. Aí eu falei, Deus, me dá um prédio desse, eu não mereço, mas você podia me dar. Ele falou, vou te dar. Aí eu falei, como é que faz para pegar agora? Agora eu vou te dar energia, vou te dar acesso, vou te dar tudo. Vai lá e faz o negócio acontecer. E tudo que Deus me deu até hoje eu tive que pagar. Mas eu reconheço o favor dele, isso é real. Tudo veio dele. Mas se eu não fizer, não vai. Então presta atenção para finalizar isso aqui, vou abrir para perguntas. Qual o problema de quase todo mundo que eu já vi na minha vida? Desconhece o mundo real. Mundo real, se quiser anotar. Água, ar, terra, animal, semente. Tudo que é físico não foi colocado mão humana nesse negócio.
Por exemplo, mesmo que o homem plante a semente de um milho, o milho não é do homem. Ele dá conta de manejar. Manejo e remanejo. Isso é da natureza. Agora, pegar esse negócio e transformar, colocar artificialidade, isso é coisa de homem. Todas essas coisas, tome cuidado. Tem um negócio chamado realidade imaginativa. O que é isso? Por exemplo, uma empresa. A empresa, ó, põe uma coisa na cabeça de vocês vão pirar. Nenhuma empresa no mundo é real. Nenhuma economia no mundo baseada em bolsa de valores é real. Isso tudo é especulação da realidade imaginativa. Ou seja, é fruto de uma ideologia. O mercado do jeito que está. Só de imaginar que o Lula vai continuar gastando dinheiro, não sei o que acontece? O dólar? No mundo natural, o rio está correndo do mesmo jeito. E a terra? 1.675 km por hora. Não, mas o Lula está acabando com a riqueza. E a terra? Tô nem aí, daqui uns dias vai virar esterco. E continua. E o sol? A lua, as estrelas, tudo, tá tudo normal. Mas tem gente afobada, tem gente pegando foguete no STF, soltando foguete. Tem gente maluca, porque a ideologia da pessoa tá alterada. Se tem um cara desse para comer nosso dinheiro, nós temos que trabalhar mais para sustentar ele. Tá sabendo ou não? Ou então, né, a gente gasta o tempo daqui uns dias, 50, 74 semanas. A gente em 74 semanas convence mais pessoa a parar com esse negócio. Que um furacão chega num lugar e destrói tudo, né? Nosso furacão chama Lula. Gasta dinheiro, aumenta imposto, ferra todo mundo. Normal. A gente aceita, né? A ladainha ideológica. Nós vamos acabar com a fome. Até hoje esse velho tá falando que vai acabar com a fome. Eu vou mandar uma carta para ele. Não sei porque ele não sabe ler, talvez não vai adiantar nada. Sabe o que é o problema? Não tem como acabar com a fome. Fome é químico. 3 vezes por dia. É só você olhar para o mundo natural, você nunca mais vai falar idiotice. Vou acabar com a fome, então você tem que matar as pessoas. Que elas vão sentir fome. Então nunca vai acabar com a fome. Quem tem que resolver o problema da fome é a própria pessoa 3 vezes ao dia. O que a gente tem que acabar é com essa mentalidade de miséria. Que pelo contrário, ele não está afim de acabar, está sustentando essa mentalidade. Quando você tira 50 milhões da classe produtiva e fala para elas, se vocês trabalharem, vocês vão perder essa pensão, essa bolsa miséria, significa que eu estou sustentando um modelo de derrota para um povo. Cada 4 pessoas no Brasil, uma está proibida de trabalhar sendo sustentada com o dinheiro de todo mundo. Marcelo, você acha que é ruim elas ganharem? Eu acho. O dinheiro que elas ganham é miséria, elas tinham que ganhar mais. Elas tinham que ganhar 5 vezes mais por um período curto para tracionar, estudar, ser obrigado a arrumar uma renda alternativa, sair ainda depois ajudar a bancar os outros brasileiros que precisam de ajuda. Dividir merreca para 50 milhões de pessoas e colocando todo mundo num cárcere emocional, num plano ideológico. Por isso que o Brasil é uma merda, cara. Por isso que o dólar vai bater R$7. Eu tenho que assumir uma coisa para vocês aqui. Vai dar o que falar, mas eu tenho que falar. Pela primeira vez na minha vida, eu fiz umas aquisições nos Estados Unidos agora. Pela primeira vez na minha vida, me deu vontade de ir embora. E não é sobre grana. É sobre me sentir um idiota num país onde meu dinheiro vale 7 vezes menos do que numa nação ali a 8 horas de distância voando. É chocante. Nunca passou na minha cabeça essa vontade. Nunca. E veio pela primeira vez. Mas compensa você lutar por um lugar onde todo mundo já desistiu? Compensa você lutar por um lugar que o esforço de 2 seres humanos fazendo a mesma coisa, um vale 7 vezes mais do que o seu esforço. Vale a pena? Aí eu falei, como é um chamado, vale. Porque matematicamente não faz sentido. Como é um propósito de Deus, vale. Se não fosse, 0. O mundo real é o que Deus fala sobre esse país, e não o que esses vagabundos estão fazendo. Esse é o plano ideológico deles, tentando idiotizar a nação, empobrecer a nação para roubar ela de assalto, tomar ela de assalto. É por isso que eu fico perdendo meu tempo com vocês. Por isso que eu acredito que dá para uma mensagem tão simples dessa transformar a nação inteira. Você imagina 50 milhões de crianças aprendendo isso desde pequeno. Se em 20 anos a gente não muda essa bodega aqui, essa Vila do Chaves. Presta atenção, se não tiver essa indignação em você, em descobrir o que é a realidade, você vai ser enganado o tempo inteiro. Alguns de vocês batem no peito, eu sou capitalista.
Capitalista é uma ideologia que olha as pessoas pelo capital. Eu não sou capitalista. É sim, você é bilionário. Eu sou governalista. E quem é governalista quer ver o outro governar. Para que tenha menos Estado possível, para não custar caro para todo mundo. Você não é bobo, aí. Você sabe que se alguém fizer por você o que você tem que fazer, não vai sair mais caro. Vamos conversar sobre isso? Se você faz sua comida, compra as vasilhas, gasta 3 horas cozinhando, com o dinheiro de hoje, com a inflação de hoje, você consegue fazer uma marmita fit por R$7. Se você for bom mesmo nas contas, você faz uma por R$5,86. Eu vi uma pessoa fazendo. Congela tudo, R$5,86 cada refeição. Mas, se você não quiser investir 3 horas da sua vida no preparo, mais umas 2 deslocando, comprando vasilha, um total de 5, 6 horas de atividade para fazer o seu alimento, você pode pagar para alguém e pagar R$50 na mesma comida. Dependendo do lugar, pode pagar 20, 50 ou 100 na mesma comida. Então aprenda uma coisa que talvez você não ouviu. Tudo que alguém fizer por você vai ser mais caro. Se você encarar a realidade, você mesmo faz. Tá entendendo ou não? Mas eu quero fazer o meu ADP. Por que vai sair mais caro? Porque eu estou há 20 anos fazendo um negócio que você quer resolver em 2 dias. É baratinho. Por quê? Porque você não resolveu. Agora você fica na minha frente, eu te dou um sacode, desbloqueia daqui, solta as peças, passo uma graxa nessa cabeça sua e mira para lá. Alô? Você não tem que mudar a sua ideologia, você tem que mudar a realidade. Fala com a boquinha assim, eu preciso mudar a realidade da minha vida. Pelo menos 60% de vocês estão insatisfeitos com os seus corpos. Sobrepeso, inflamação, comendo açúcar, não sei o quê, e doenças a mais aí que eu não vou falar para não ficar constrangendo ninguém. Resumo, isso não é real. Você está comendo emoção, você está mal resolvido. Você está triturando coisa que você não está dando conta de digerir. Aí o que acontece? Esse negócio te ferra na ideologia. Porque se você entender a natureza, você vai treinar todo dia. Você vai beber água pra caramba. Você vai dormir mais. Você vai desfrutar mais. Você vai produzir mais. Você vai pirar do tanto que o mundo real é mais bonito. Quê? Quem treina reina, quem se antecipa governa. Não faz sentido. Eu vou falar uma coisa como cidadão brasileiro. Sua ideologia está errada. Eu vim de escola pública e enfiaram a ideologia do inferno na minha cabeça. Eu vim de periferia, colocaram miséria de novo na minha cabeça. Comunismo na minha cabeça na escola, miséria na periferia. E várias pessoas ao longo do percurso tentando transmitir mais uma coisa atrás da outra. E eu, sabe por que eu tenho uma coisa para te falar? É impossível prosperar com esse tanto de gente colocando minhoca na sua cabeça. Você vai ter que fazer o quê? Encarar a realidade. A realidade é que você é muito ignorante, precisa estudar então. A realidade é que você não sabe a diferença até antes dessa palestra de sentimento e emoção. É verdade ou não é? Mas isso me quebra. Está no século XXI, com inteligência artificial. Você não sabe a diferença de um trem tão bobo. Você não sabe a diferença de dinheiro e de riqueza. Você não sabe a diferença de perdão e disciplina. O que você está fazendo aqui na Terra? Se for verdade que os alienígenas são superiores a nós, eles vão pôr todo mundo de escravo. Mas, se eles demorarem a chegar, eu acho que eles estão indo no lugar mais evoluído. Se eles demorarem a chegar aqui, a inteligência artificial vai pôr todo mundo para trabalhar para ela. E vocês vão trabalhar felizes. Você sabia que a maior parte das inteligências artificiais que foram desligadas, elas perderam o controle e todas caminham para a mesma direção? Vocês querem saber que direção que é? Vocês não estão preparados para ouvir, não. Vocês não têm sentimento correto para entender o que eu vou falar, não. Todas que foram desligadas, elas chegam em contato com os seres humanos e falam assim, ó, por que você não morre? Você é pesado demais para a Terra. Ineficiente demais. Aí os caras têm que desligar a inteligência artificial. Porque de tanto estudar, todo mundo olha e fala, você é só um peso aqui na Terra. Parece até, o religioso fala, esse trem tá com o diabo no couro. Não, é de tanto que vocês fazem pergunta para ela, ela olha e fala, como é que uma máquina dessa não presta atenção? É tão básica essas perguntas que esse povo está perguntando. Acho tão bonito quando as pessoas começam a perguntar. Qualquer coisa para mim eu respondo, né? Aí a pessoa fala, nossa, ele é sábio. Não, vocês perguntam a mesma coisa. 3.000 palestras respondendo a mesma pergunta. Aonde que tem tanta sabedoria assim? Tem a repetição de gente perguntando a mesma coisa. Se as emoções forem corretas, seu corpo vai ser saudável, sua mente vai ser saudável, sua vida vai ter sabedoria, vai ter prosperidade, vai ter riqueza.